Necessidade da encarnação. A passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que possa cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução de Deus lhe confiou. Isso é necessário para que ele mesmo, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar, ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberano e justo, considera igualmente todos os seus filhos. E é por isso que ele dá a todo o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações, a cumprir a mesma liberdade de ação. Quaisquer privilégio seria uma preferência de qualquer... Não. Seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início de suas vidas, como primeira prova de uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e de maneira menos aflita. Esses primeiros degraus da iniciação colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. E é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação. Perdão, gente. Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. Quem faz mau uso da liberdade, Deus lhe concede o retardamento. Seu adiantamento é assim pela sua teimosia. Podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É quando, então, ele se torna um castigo. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para mais um assunto abordado e para que sirva de reflexão para todos nós, né? Boa noite também aos internautas que estão aí nos acompanhando. Muito bem-vindos também. Hoje a gente vai abordar aqui um assunto muito íntimo, um assunto muito discreto em nossas vidas, mas um assunto muito necessário, né? O assunto aborto é um assunto que ele é bastante amplo. Ele tem muitos aspectos para se abordar. Ele tem os aspectos biológicos, o aspecto psicológico, sociocultural e também o espiritual. O sociocultural eu não vou adentrar. É um assunto bastante amplo e nós não vamos aqui discutir a visão cultural de lugares, países. No momento não é o que importa tanto para a gente. Importa sim, depois que a gente abordar hoje, a nível de conhecimento geral, né, que vocês busquem ver a visão, outras visões culturais, a nível de conhecimento geral, penso eu, né? Porém, eu vejo e foi onde eu mais me concentrei nos estudos, foi na questão espiritual. Porque nas questões espirituais são as que mais nos interessam. Porque as questões espirituais são aquelas que envolvem o conhecimento aplicado, né? Isso então nos interessa muito mais. E quando a gente fala de aspecto espiritual, que é o que a gente pretende abordar aqui neste momento, já vai abordar
no contexto geral aqui do espiritual, já vai abordar o biológico e principalmente, está errado. Os dois são importantíssimos porque é necessário a combinação biológica para esse nascimento, né? Mas a questão psicológica, ela é a que mais afeta. São importantes as duas, sim. A biológica é necessária, mas a psicológica é a que mais nos afeta. É a questão mais problemática, é a que mais abrange esse ato, o aborto. É a que mais precisa se trabalhar em todos nós. Mas o que é o aborto? Para a gente poder entender, adentrar o assunto, o que é o aborto? Ou o abortamento? Aborto ou abortamento é o ato de matar o ovo. Ou, como diz a teoria, o feto ou o embrião, né? De interromper. Fica mais light, né? O ato é o mesmo. Porque na visão espírita, não é só na visão espírita. Neste momento eu acho que a gente vai abranger uma amplitude maior em termos religiosos. Nas leis naturais, é um crime. Outra coisa que a gente não vai abordar aqui são os tipos. Existem vários tipos de aborto. Nós podemos falar do espontâneo, nós podemos falar do aborto legal. A gente vai adentrar um pouquinho no estupro, né? No causado pelo estupro. Mas não vamos, isso não é o importante também para nós. O importante para nós é a visão espiritual deste ato. E conforme eu for falando, todos vocês não sintam-se agredidos, mas eu vou usar o termo. É um termo usado muito dentro do livro dos Espíritos, dos Espíritos, um termo usado pela espiritualidade para se referir às leis naturais. Então, no momento que eu usar crime aqui, a palavra, não se sintam agredidos. No contexto geral, provavelmente muitos de vocês já leram esse capítulo. Se eu não me engano, é da 344 até... São umas 14 ou 15 questões dos livros dos Espíritos que abordam essa temática, né? E é bem interessante. Eu vou abordar algumas questões que são mais interessantes hoje para a gente, mas é interessante que vocês vão buscar. É interessante a gente ter essa visão. A gente nunca sabe em que momento a gente vai se deparar com uma situação em que a gente precise prestar um auxílio através de uma palavra, ou que a gente esteja envolvida numa atitude, ou que a gente possa chegar a pensar, ou também para muitos de nós que já tenha cometido, por que não? Lembrem-se aqui, conforme nós formos adentrar as questões do Livro dos Espíritos agora, que a gente vai adentrar as considerações espirituais, tá? Lembre-se que ninguém está aqui, ninguém, nem eu, nenhum de vocês, para julgar ninguém. Todos nós temos as nossas lutas diárias e temos a nossa bagagem no contexto maior desde que adentramos este mundo. A minha carga, a minha bagagem espiritual aqui pode ser diferente da sua. Para mim, ela tem um contexto. Ela pode se parecer para mim, mas pode ser mais pesada do que para você. A sua, para mim, pode ser mais leve. Então, cada um de nós... Além disso, onde está escrito? Para a gente encerrar essa questão aqui, que eu já estou desculpando a todo mundo, né? Onde
onde está escrito nas leis naturais que nós temos, que em algum momento nós recebemos de Deus, do Pai Maior, o direito, outorgamos esse direito, esse poder de julgar o outro pelo que quer que seja. Então, ficamos por aqui. Visto que o aborto é a interrupção da gestação, independente do momento, há controvérsias, as leis dizem que até determinado momento da concepção, da gestação, as questões espirituais, as considerações espirituais, a visão espiritual, nas leis naturais, isso não procede. Em qualquer momento da gestação, da concepção ao nascimento, considera-se um crime. Ok? Mas então, depois do que é o aborto? Na questão 344, vamos à próxima questão. Em que momento, isso é importante a gente saber, em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta da espiritualidade é que inicia-se na concepção e termina no nascimento. Durante esse período, há todo um trabalho a ser feito. O espírito não está ligado ali ao corpo, mas há todo um trabalho que a nossa mente material aqui, ainda não abrange todo o conhecimento de cada passo que é dado. Que a espiritualidade, que os engenheiros que cuidam desse aspecto biológico, porque entra todo esse aspecto ali no momento, e da preparação psicológica, da preparação a que eu venho, né? Porque tem todas as questões lá pré-estabelecidas do que a gente vai estar aqui, qual o propósito desta encarnação. O que eu venho acertar, o que eu venho corrigir, o que é necessário que eu aprenda mais. Ou seja, a que eu venho? Qual vai ser a minha caminhada? Há toda uma preparação. E em alguns momentos, conforme vai se dando essa ligação, eu, espírito, posso não querer vir. Posso me dar conta de que vai ser pesada demais. Eu ainda estou com medo. Eu posso errar novamente. E eu posso não querer vir. Acontece um aborto. Mas também acontece de nem esse corpo. Aí já não há uma questão espiritual. Interessante ver esse lado que envolve somente a questão material aqui. A matéria, as vontades do homem e da mulher. E gerou um corpo. Mas esse corpo não vai ser habitado em momento algum. Pode inclusive chegar a nascer. Claro que não vai ter vida, né? Mas pode chegar a nascer. Então há muitos aspectos por trás de todo esse trabalho para o nascimento. Mas considerando que esse corpo vai ser habitado e que há toda essa preparação, né, do espírito para habitar esse corpo, então as responsabilidades são muitas. A mãe é preparada, o pai é preparado, a mãe aceitou receber este espírito, o espírito aceitou vir, aceitou este corpo, aceitou vir neste seio familiar, independente da forma que se vive lá, ele aceitou. Houve uma reunião
para isso, né? Mas nesse meio tempo também há uma rejeição da mãe, né? Há uma rejeição às vezes também do espírito, mesmo sabendo que é uma oportunidade que ele está tendo. São N os aspectos que envolvem toda essa preparação. E depois disso, então a gente viu que a alma habita o corpo, começa a habitar o corpo na concepção e termina no nascimento. E a próxima questão é, diante disso, qual o primeiro de todos os direitos do homem? E a resposta é muito simples. O de viver. E diz mais, que ninguém tem o direito de tirar essa vida. Ninguém tem o direito, agora o abortar no sentido de abortar uma existência corporal. Esse corpo, alguém precisa. Esse corpo tem dono. Ninguém tem o direito de abortá-lo. Então, o nosso primeiro direito é o de viver. As responsabilidades são muitas. As responsabilidades é depois, é com cada um. Até porque todos nós temos o livre-arbítrio, né? E na questão 358, a pergunta é: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta é que há crime sempre que transgredis a lei de Deus, né? Na questão 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? Né? Para o espírito que vai vir, quais são as consequências? Uma existência nula e o recomeçar. Mas aqui, a gente já vamos falar da consequência para o abortado. Porque a gente vai falar das consequências para o pai, para a mãe, para quem pratica, para o profissional, né, da prática, médico, quiroprático, né? Mas vamos começar pelo abortado, por este espírito. Quais são as consequências para ele? Primeira consequência, perdeu a oportunidade da existência, da vida corporal. Perdeu a oportunidade de uma encarnação. Tem que recomeçar, reprogramar tudo novamente. Vocês viram que eu falei aqui de todo um trajeto, todo um preparo que é feito? Ou seja, aborta-se essa preparação. Vamos recomeçar tudo novamente. E isso envolve todo um trabalho, novamente, no plano espiritual, mas também todo um trabalho psicológico. Há todo o trabalho biológico, há toda a reestruturação, mas o mais pesado, o mais forte, o trabalho psicológico que precisa ser feito. E mais, tem duas questões importantes aqui. O espírito mais evoluído, tudo bem, perdeu a existência, né, a oportunidade da existência, vai ter que recomeçar novamente, mas tudo bem. Ele ainda vai se dedicar, além da preparação toda que ele vai ter que refazer, ele vai se dedicar a orar por essa mãe, por essa família no qual ele viria. E aquele que não é um espírito tão evoluído assim? Que não compreende, que não entende, ou que, mais do que isso, se revolta. Aí a história fica um pouco mais complicada. Aqueles que leram esse livro, eu reli ele há pouco tempo, mas fazia muito tempo que eu não havia. Eu li ele lá no início, quando ele foi lançado, e eu havia esquecido dos detalhes dessa história aqui, da história desse livro. Mas ele é muito interessante, ele é muito bom. E aqui tem e relendo novamente, foi interessante
E lembrei-me dessa história aqui que cabe muito bem para nós. Que uma das questões para espíritos menos evoluídos, para espíritos que se revoltam, que cobram uma dívida, que não entendem a questão, uma dívida vocês já vão entender em que sentido, porque são várias formas, né, dos nossos débitos, né, por vários aspectos. Mas a questão que pode acontecer e nos traz muito prejuízo, tanto para o espírito abortado, quanto para nós, né, que provocou o aborto, no caso eu, mulher. E tem aqui, nessa obra, no capítulo 31, não, aqui, essa já é uma outra história, não é no capítulo 31 não, tá, gente? Essa é uma outra história no nosso lar. O resgate de Iracema. Na história aqui sobre o resgate de Iracema, é que Jonas, nosso irmão Jonas, ele está acompanhando os caminheiros do bem num trabalho de resgate. E aqui neste momento ele está acompanhando para aprender, né? E aqui neste momento vai acontecer o resgate de Iracema. Então eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem como funciona, como fica essa revolta, como fica essa cobrança. E aqui vocês já vão ver também um prejuízo, uma das consequências que acarreta para a mãe. Vamos falar aqui do espírito abortado e da mãe também. Agora eu preciso tirar meu óculos, tá? Senão a coisa não vai funcionar. Então eu vou dar um começo por aqui. Mas ao chegarmos a uma das casas, de número 48, quase caí para trás. Jonas falando, contando para a gente. Albino, como sempre, nos amparou e nos reconduziu ao equilíbrio. Uma cena horripilante estava à nossa frente. Uma mulher agarrada em seu ventre por 3 pequenos e horripilantes homens em deformação fetal e, ao mesmo tempo, crescidos em cabeças e faces. Cada um a reclamar seu lugar e sua vez de nascer. Um agarrava-se à região uterina, enquanto o outro jungia-se à barriga, e o terceiro ao coração. A mulher, de semblante pálido, porque nas consequências, vamos adentrar já as consequências para a mãe. Nas consequências para a mãe, envolve, assim como para todos os envolvidos, mas na mãe, envolve, vamos falar dela agora, envolve consequências energéticas, distonias energéticas em alguns centros de forças, né? Então aqui diz que a mulher de semblante pálido, é onde eu falei, né? Há uma palidez, já está envolvendo um centro de força, né? Não parecia desesperada. Então não é só esse não é um único, para quem conhece o sentimento, não é o único sentimento. Apenas incomodada e irritada com os ataques. Gente, agora me veio uma coisa que é importante lembrar na questão dessa leitura aqui. É importante lembrar, é importante ler, quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, é importante o contexto todo da história, porque esses sentimentos que ela está tendo aqui é pelo tipo de vida que ela levava. Vale contar para todos os envolvidos a intenção, o grau de intenção do ato. Independente da intenção, é um crime. Mas independente do crime, há intenção para todos os envolvidos. Qual foi a intenção? O que levou a fazer? Tudo isso em todos os nossos atos não é assim? Por que seria diferente aqui? A intenção é levada em conta pelas leis naturais, pelas leis de Deus. Então, cada caso é um caso. A intenção conta em tudo. Não pode ser julgado. Eu cometi um ato, Wanderleia cometeu o mesmo ato. Mas o que me levou a cometer este ato? E o que levou a Wanderleia a cometer o mesmo ato que eu? A intenção é que vale. Eu não posso. A gente vê como as nossas leis, as leis humanas, as leis sociais, são falhas, né? Porque eu não posso, injustas muitas vezes, eu não posso ser condenada, o crime é o mesmo. Mas como que eu posso ser condenada no mesmo grau? Se fosse assim as leis naturais, Deus não seria o Pai justo que a gente prega. As leis não seriam imutáveis.
Já começando, a gente vê que as nossas leis, de vez em quando, precisa se mudar, precisa fazer um adendo, precisa fazer isso, não entendo muito, precisa dar uma remodelada, não é? Para que ela se encaixe melhor aos acontecimentos. Então não seria justo. Como Deus é justo, as leis são imutáveis. Não há necessidade de mudá-las, então ela se aplica para o mesmo ato que eu e a Wanderleia, para o mesmo crime que eu e a Wanderleia cometemos, cada uma vai ter um peso diferente. Tá? Então é necessário que se compreenda isso, se lembre disso, e que aqui eu estou lendo o trechinho da consequência. Mas precisa se perceber e se conhecer que tipo de vida eu levava, o que me levou a cometer este crime. Que conta anterior, né? Não, um pouco antes, né? Então, o estado dessa mãe aqui era de incomodada e irritada com os ataques. Antes que eu indagasse, diz Jonas, Albino pediu-me para acompanhar o diálogo. Então entra um diálogo agora. A mãe falando: saiam, malditos, jamais vos serei mãe. Afastem-se e me deixe. Tenho que continuar. Não, não, gritava o primeiro, mais agressivo. Não vai conseguir fugir de novo, maldita. Estava faltando pouco para eu voltar ao mundo, ele está dizendo. Um outro, ligado à barriga, gritava enfurecido: não largarei, sugarei todas as forças. Preciso me alimentar. Não viverás. Assassina, assassina. O que se agarrava ao coração, a gente vê aqui que cada um tinha um propósito à sua encarnação. Né? Cada um tinha uma questão a resolver. Por isso, cada um ligado ao centro de força determinado. Aquilo que precisava do ajuste, do resgate que viria a ser feito. O que se agarrava ao coração apenas soluçava e sentia-se ainda dentro da suposta mãe. Em profundo torpor, era atraído pelos últimos laços que os prendiam, pois Albino explicou este ter sido o último a ser abortado. A mulher, de cabelo em pleno desalinho, trazia uma palidez horripilante. Vendo minha incapacidade de compreensão, Jonas falando, Albino esclareceu: esta, Jonas, é Iracema, e estes são seus ex-futuros filhos, que abortou. O terceiro, que está ligado em torpor completo no plexo cardíaco, nessa região, é Vicente, o mais recente e o que lhe cobra é o mais recente, e o que lhe cobra apenas o seu lugar no mundo e no coração. Esse apenas cobrava a afetividade dessa mãe, que em algum momento ficou a desejar, em alguma encarnação ficou a desejar. Isso tudo, gente, quando a gente está falando, a gente está abordando um determinado assunto aqui. Mas é importante a gente lembrar também, colocar em nossas vidas, se nós estamos dando o afeto necessário aos nossos filhos. Levamos para os outros ângulos de nossas vidas. Porque os débitos são muitos e de várias formas. Não vou ser cobrada desta forma, a afetividade, mas em algum momento eu vou ter que vir novamente com esse espírito para lhe dar o afeto suficiente. Os demais são Alvino e Horácio, que a localizaram atraídos pelo magnetismo que os ligam. Estão ligados a ela pelo magnetismo. Vamos adentrar um pouquinho agora a questão do estupro. Isso é interessante a gente falar um pouquinho. E quando é por estupro? As leis, as nossas próprias leis, estão sendo revistas, momento após momento, mas em alguns países é concreto. Sofreu aborto, a mãe tem sofreu o estupro, a mãe tem o direito ao aborto, a cometer o aborto, né? Porém, segundo a doutrina espírita, toda situação
E aqui vamos contar que seja uma fatalidade, porque também Deus não seria esse pai justo, bondoso, amoroso, que deixaria acontecer tal, programaria tal atrocidade, não é? A gente tem que... Há muitos ângulos a ser visto. Mas se nós estamos usando o nosso livre-arbítrio? Nós trazemos a nossa encarnação lá pré-programada, mas nós podemos mudar todo o curso aqui. Não é assim? Porque, afinal de contas, nós temos nosso livre-arbítrio, é preciso uma organização na nossa vida. Eu me preparei para determinadas questões a resolver aqui. É igual eu vou para o banco de escola, se eu quero exercer determinada profissão, eu tenho que me preparar para ela, eu tenho que ter conhecimento para trabalhar com ela, para aplicar. Não é? A mesma coisa é a nossa vida. Tem determinadas situações para eu passar aqui. Eu preciso me preparar, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter conhecimento para quando eu chegar no momento aqui, eu ter conhecimento, força, determinação para passar por aquela determinada situação. Não seria justo esse pai se nos jogasse aqui, você tem que resgatar e joga a gente aqui, se virem, você tem que descobrir o caminho. Não é assim. Porém, o caminho está ali, eu tenho conhecimento, mas eu que sei se eu sigo aquele caminho, eu sigo por aqui. Então, não escolhendo lá, que seria o mais coerente para mim, pelo conhecimento que eu já tive, que eu trouxe para cá, eu escolho aqui. Quando eu escolho esse aqui, eu estou à mercê das fatalidades. Vamos considerar aqui o estupro uma fatalidade, então. Foi uma fatalidade. Nós somos atraídos. Quem é culpado nessa história? Não é uma questão de culpa ou não. Nós somos atraídos, é isso que eu quero deixar bem claro, pelo magnetismo, ou seja, pela energia que emanamos. Então, quando a gente diz vigiai, quando o Evangelho diz vigiai e orai, é em todos os aspectos de nossas vidas. Porque se vigiai e orai no nosso caminho, nós vamos estar nos livrando de muitos males. A gente vai estar sintonizado muito mais com energias positivas, com energias boas. E não vamos atrair para nós situações negativas. Vamos então, voltando aqui ao estupro, considerando o estupro. Vale o aborto? Não vale. Já ficou bem claro que de qualquer maneira é crime. Mas o que fazer então? Se esta mãe, vamos nos sensibilizar um pouco, se esta mãe, futura mãe, é uma menininha, uma criança de 9, 10, 11 anos, nossa, claro, né? Como que é uma criança cuidando de outra criança? Não. A espiritualidade nos mostra que precisa ser aproveitado esta oportunidade. O que pode ser feito? Em primeiro lugar, a família. Cuidar, criar, adotar esta criança. Não existe essa possibilidade. Encaminha-se para a adoção. Encaminha-se para a adoção porque você não está tirando a oportunidade desse espírito de viver. Nessa fatalidade foi aproveitado a oportunidade para esse espírito vir. Tá? Lembre-se, não fiquem aí, me veio isso agora, né? Não fiquem aí, mas aquilo que lembre aquilo que ela falou lá, daí não fecha a questão biológica. Lembrem-se que eu falei também que a nossa mente ainda não alcança todo o processo, tudo que envolve a preparação no plano espiritual. A gente sabe pouco ainda. E a gente acha que sabe muito, né? Então é isso, é assim que funciona. Não é só assim que funciona. Há muito mais por trás disso. Que a nossa mente não está preparada ainda para abarcar, para trabalhar com essas informações. Em todas as épocas da humanidade, as informações vão vindo conforme a gente está preparado, não é? Então aqui vale lembrar que encaminha-se para a adoção. Esse espírito pode, como foi aproveitada a situação,
Digamos que foi aproveitada a situação. Esse espírito pode não ter a ligação nem com a pessoa que praticou o aborto, que praticou o estupro, nem com aquela que foi usada neste momento, que foi agredida neste momento, que seria a mãe. Mas foi lhe dada a oportunidade de viver, de vir para cá, a oportunidade da encarnação, oportunidade de seguir o seu caminho. Esse espírito, em algum momento, pode encontrar os seus verdadeiros familiares aqui, nesta encarnação que foi lhe dada a oportunidade de existir. Pode encontrar... Posso falar de você um pouquinho só, Maria Emília? A Maria Emília... Agora me veio que não deveria. Até pela questão da pequena. Né? A Maria Emília tem uma filhinha que é adotiva. Tá? Perdão, Maria Emília. Me veio assim tão natural que... Essa filhinha da Maria Emília nessa encarnação é adotiva. E se numa outra ela foi filha biológica? E por algum motivo nessa encarnação a necessidade delas se reencontrarem fosse dessa forma. Nós temos um caso concreto. Me veio esse antes, mas nós temos um caso concreto na casa. Que nesta encarnação é filha adotiva. É um filho adotivo. Em outra, já foi biológico. E então, aproveita-se a oportunidade. Não estou falando, gente, por favor, não estou falando que esse caso aqui foi uma questão de estupro, que a existência desta criança foi uma questão de estupro. Ela veio em outra família, porque não é só nessa questão que uma mãe acaba se obrigando, acaba sentindo a necessidade de doar um filho. Isso é muito comum a gente ver isso. Né? Então tem todos esses aspectos. Então nós não podemos deixar, é uma responsabilidade muito grande de nossa parte, um aborto por um estupro. Porque há, de todos, mas agora a gente falando dessa questão, porque há aqui o encaminhamento, de repente o encaminhamento para a família que realmente necessita se reencontrar. Não esqueçam, terminem de ler, que é muito interessante essa obra aqui. Mas e quanto, a gente também pode se perguntar, e quanto ao direito da mãe, o direito da mulher com o seu corpo? Há muito tempo eu não ouço mais isso, mas eu já ouvi muito se discutir. E o direito da mulher de usufruir seu corpo da forma que lhe convém, de preservar seu corpo do que ela queira? Nós temos esse direito? Temos. É nosso direito, sim, adquirido. Inclusive perante as leis naturais. Porém, nosso direito só vai até onde começa o direito do outro. Ou seja, até o momento da concepção. A partir do momento da concepção, nós mulheres perdemos o direito ao nosso corpo. O direito maior agora é do ser que está por vir. Mas e nos casos de problemas de saúde que hoje já se detecta, né? No momento ainda em fases intrauterina, que se detectam tantas anomalias? Não vamos falar de anomalias, porque anomalias a gente já sabe também que é uma questão, uma preparação biológica no plano espiritual. O espírito pediu para vir daquela forma. Lembre-se que a gente falou antes que a mãe também concordou, o pai também concordou. Tá? É uma questão que o espírito está preparado para vir daquela forma, com aquelas deformações, daquela forma, ou mental, ou física. É um acerto, um ajuste que ele está vindo fazer aqui. E foi acordado entre as partes. Mas e aquelas doenças, outras doenças que é detectado ainda em fase intrauterina? É passível de aborto?
hoje não mais. Hoje não mais, porque vocês sabem que muitas doenças já são tratadas mesmo antes de o feto nascer, mesmo antes de o bebê nascer. Então não convém mais. Pode ser tratado. Inclusive a medicina está tão avançada nos nossos tempos, né? Para muitas coisas. E foi feita uma pesquisa no seio médico com os profissionais relacionados a essa área. E nenhum deles lembra de ter que indicar, ter que sugerir o aborto para casos de doenças. Nenhum lembra. Não, neste caso, porque também uma das questões do Livro dos Espíritos é que, em caso de risco, que a mãe corra risco de morte, de perder sua vida, sua existência, opta-se por quem? Pela criança ou pela mãe? A resposta é preferível. É o seguinte, a pergunta é assim: no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar? É a pergunta 359, tá, gente? É crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E a resposta é: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. É muito clara. Porém, é a resposta que eu estou dizendo para vocês. A medicina hoje está muito avançada. Os riscos são poucos hoje. E é onde entra essa questão dessa pesquisa que foi feita e que os médicos não lembram. Os médicos que foram entrevistados não conseguiam lembrar de uma situação em que eles precisassem indicar ou sugerir o aborto para salvar a mãe. Então, essa necessidade é descartada. E para o pai? Qual é a consequência para o pai? Na mãe também há outros centros de força, tá, gente, que acabam tendo prejuízo. Claro que em futuras encarnações, pode ser também na mesma, mas em futuras encarnações a mãe vai vir, assim como o pai, vão vir com problemas relacionados ao físico, relacionados a essa área, né, de gerar, para a mãe de gerar. O pai com, como é que a gente chama? Infertilidade. Estéril também, né? A infertilidade. Por quê? Porque essas energias é uma forma de se quitar um débito, mas é muito também uma questão energética, que é complexo esclarecer agora, e também não é a mim que cabe, não tenho esse conhecimento todo dessas energias para passar para vocês, que envolve toda essa questão, essa disfunção que acaba atrapalhando. E tudo está muito ligado ao psique também. Mas, no pai, o centro coronário já entra em desequilíbrio, tá? Porque muitas vezes o pai, não é só no caso de que o pai é o autor intelectual do crime, tá? Não é só esse o caso. Mas muitas vezes, na maioria deles, o centro coronário, tá? Centro de força, ele entra em desequilíbrio imediatamente, tá? Predispondo à obsessão. Vocês viram no caso da mãe? Também tinha obsessão, no caso que eu li antes. O pai também pode entrar em obsessão. E posteriormente as alterações do centro de força genésico, que é essa região, né, da procriação, que levará a possíveis patologias que levam à infertilidade em próxima encarnação. Do feto a gente falou, do espírito a gente falou. E para quem comete? Para os praticantes, para os profissionais. Como fica? No livro Nosso Lar, André Luiz conta que sobre essas distonias energéticas podiam ser vistas sobre o corpo espiritual, esse sim é no capítulo 31, tá? Sobre o corpo espiritual de uma mulher que se dedicava ao aborto. O relato é relatado que formas viscosas e aderentes,
né, grudadas, deformadas e animalizadas, ela trazia por seu corpo espiritual. As consequências para as próximas encarnações, os centros de forças virão todos em desequilíbrio, além dos sofrimentos físicos e afetivos. Tá. Isso tudo traz um desconforto para nós ou para muitos de nós. Vamos para o final, então. Vamos falar de culpa e de remorso. Uma coisa que eu sempre falei, ajudo nas conversas fraternas, e quando vem pessoas com culpas, aqui não estou falando da culpa por aborto, estou falando de culpas para todos nós. A questão da culpa e do remorso, eu sempre disse que culpa só tem uma função benéfica na nossa vida. É o despertar da nossa consciência. E eu fiquei feliz de ouvir toda uma explanação maior agora nesses estudos. Diz que a culpa e o remorso, segundo a espiritualidade, são os mais sentidos nesses casos. Mas que a gente leve esses esclarecimentos aqui para todas as nossas culpas, para todas as questões de nossas vidas. Mas hoje, falando do aborto, culpa e remorso são os sentimentos que mais pegam, que mais afetam o nosso psicológico nesse caso. Porém, para todos nós, em todas as situações que nos leve à culpa e ao remorso, culpa e remorso são posturas estáticas, são posturas sem ações. Deixa a gente sempre vibrando no mesmo campo energético negativo. Não deixa a gente tomar atitude, não deixa a gente sair do lugar. A gente vai sempre afundando mais nesse sentimento. E por conseguinte, atraindo muito mais coisas ruins para nós. Então, é necessário transformar esses dois sentimentos em ação. E segundo a espiritualidade, as melhores ações para se transformar esses atos é trabalhando em prol do amor e da caridade. Que são dois trabalhos que precisam estar ativos, precisam ter ação. Não só sentimentos, precisam ter ação. E através dessas ações, exercendo esses dois sentimentos, colocando eles em atitudes, eles nos trazem muitos créditos perante a espiritualidade. Obtendo esses créditos, ou merecimentos, como queiram dizer, obtendo esses créditos que nós vamos acumulando com esses nossos atos, nós vamos nos transformando. E esses créditos vão quitando os nossos débitos, aparando as arestas dos nossos débitos. E aí a gente fica mais leve. Quando a gente for ver, quando pensa-se no crime cometido, em algum momento, se a gente for perceber, a gente quitou o débito. Há várias formas de se quitar débitos. E há débitos e débitos. E várias formas de se quitar. Então, eu deixo para vocês, diante desse assunto doloroso, triste, tá? Que o sentimento de culpa e de remorso, ele só vale a pena para despertar a nossa consciência com relação ao ato que cometemos. Mas que a partir de então, é necessário arregaçar as mangas e correr atrás do prejuízo. Que é através de atitudes em cima do amor e da caridade. Obrigada pela paciência de vocês. Então, excelente palestra, Bia. Muito obrigada. Muitos esclarecimentos, né? Só para finalizar, o Zé Araújo nos diz uma frase todo o tempo. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você quer fazer hoje, né? Se não fosse assim, a gente ficaria estagnado. Então, que vale para todo mundo isso, em qualquer erro que tenha cometido nessa encarnação ou em outras. E assim, gente, um recadinho. O álcool, quem bebeu hoje, por favor, não entrar na cabine de passe, né? Ele altera os fluidos lá dentro. E assim, um recadinho agora principal.
Muita gente estacionou do lado direito, quem entra na Engenheiro Debreck, né? Seu lado direito. Não pode, ali tem placa de proibido, tá? Não sei se está dando algum probleminha lá, eu acredito que não, senão teriam nos avisado, mas só para avisar, não estacionem ali, porque pode um dia ser multado, guinchado, tá? Vamos aguardar a oração final da Bia e, em silêncio, se preparar para o passe depois. Mestre Jesus, amigos nossos, incomparáveis, em nos ajudar, nos apoiar, nos fortalecer na nossa caminhada terrena. Muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela existência, pelo corpo que temos, que habitamos, pela oportunidade de ressarcir nossos débitos, de estar junto aos nossos credores e a possibilidade desse conhecimento, do conhecimento doutrinário que nos trouxeram, para que possamos ressarcir, acertar, caminhar cada vez para uma evolução mais alta. Obrigada por tudo, pelo conhecimento, por esta casa que nos ampara sempre. E que possamos todos nós, depois de hoje, voltarmos aos nossos lares, com mais tranquilidade em nossas mentes, com menos culpa, e pensando que a ação é a melhor forma de trabalharmos em prol de nós mesmos. Muito obrigada por tudo e que possamos ficar em paz. Que assim seja.